pessoal, bem-vindo a mais um Ping Podcast. Hoje nós temos o grande prazer de trazer aqui, né, Renata? Quem? O Valdenê Amorim. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, Valdenê. Obrigado você, Renata. Obrigado, Paulinho, pelo convite. Lisonjeado até por estar participando aqui do Ping Podcast, é isso? Ping Podcast. É isso aí. O Valdenê, para quem ainda não conhece, é difícil alguém não conhecer o Valdenê, né? Ele é comunicador, né? Radialista, empresário, empreendedor. A gente praticamente trabalha há mais de 30 anos, né? Que é o que a gente tem. Parece um que foi relacionamento ontem, né, comercial. Parece que foi ontem, Valdenê. O Valdenê é um ícone aqui na nossa região, quando se fala em esporte, principalmente em futebol, né, Valdenê? É o seguinte, quando se fala em esporte regional, quando se fala em esporte em rádio, é futebol. É futebol. Futebol. É futebol. É o futebol que é a paixão do brasileiro e, ao mesmo tempo, é um esporte que aglutina multidões, né? E às vezes leva o pessoal a ter algumas atitudes que não são corretas, né? Infelizmente, né? Existe uma mistura, né? de paixão, emoção com alguma coisa que pode levar à violência. Isso já passa a não ser bom. É o fanatismo. Fanatismo, justamente. Mas conta um pouquinho mais sobre a sua história, Valdenê. Minha história eu tenho que ir muito lá atrás, né? Vamos. Mas é assim, em termos de rádio, eu fui parar depois no esporte, no futebol. Sim. Mas em rádio eu fiz de tudo que você imaginar. Fui operador de som, fui discotecário, fui diretor da rádio, diretor comercial. Aí que eu comecei a entrar na área comercial, ainda na época do AM Forte, né? Que eu trabalhei muito tempo na Rádio Brasil de Campinas. Entendo. Eu conheço o Valdenê, nós conhecemos o Valdenê. A gente passou a ter bastante contato quando você trabalhava com a Programa, que você ainda tem uma agência de propaganda de Campinas, super tradicional, e que fizemos grandes clientes, né? A gente fez muitos trabalhos muito bons para grandes clientes, né? Justamente. E eu acho assim, existe uma dinâmica na vida do Valdenê que eu acompanho, porque nunca deixamos de ter amizade e a gente sempre teve negócios, né? Sempre, né? E tive uma dinâmica que eu estava comentando com ele aqui um pouco antes nos bastidores, que ele conseguiu canalizar para a rádio toda a parte de vida dele comercial, que hoje ele tem, além de ter os programas na rádio, que é o meio que ele mais gosta, né? Eu acredito que até que ele goste muito mais do que a agência. Eu gosto, para falar bem a verdade para você, eu gosto, e para quem está nos assistindo, eu gosto muito de rádio. Trabalhei uma época em televisão, eu fiz um programa, o Mesa Redonda, da CNT, que era gerado em Americana, eu fiz durante um bom tempo. Eu lembro do Mesa Redonda. Depois eu fiz uma parte que era gerado em São Paulo, aí de domingo, que nem um louco, saía daqui e ia para São Paulo, na Gazeta, na TV Gazeta, para fazer em conjunto com a CNT de Curitiba. Então, eu fiz televisão, fiz a TVB um bom tempo aqui, programa esportivo também, da hora do almoço, mas que eu gosto mesmo, tá no sangue mesmo, é rádio. É rádio, né? Rádio. Eu lembro na época da TV, o Zenon participava, né? Isso, o Zenon participava. Lembro bastante dele. Tinha, e outros, né? Tinha jogadores aqui que a gente, da nossa região, muitos participaram. Então, o Zenon, ele é um cara que é agradecido até hoje, né? E sempre que ele tem uma oportunidade, ele fala que fui eu o responsável de lançar o Zenon na televisão. Na televisão. E depois ele trabalhou na CBN como comentarista de rádio também. Que legal, que legal. É uma história interessantíssima, né? Mas me explica um pouco como que foi essa sua relação com a agência de propaganda. Em que momento da sua vida você pensou, vou montar uma agência de propaganda e partiu para o empreendedorismo? Porque era assim, conforme eu te falei, eu fui de tudo um pouco
no rádio, né? Sim. Até chegar ao departamento comercial, fazer o futebol também. E eu tinha, nessa época, muitos clientes. E alguns me cobravam, olha, eu vou fazer um pouquinho de... Aquele tempo o jornal tinha força ainda. Sim. Vou fazer um pouco de jornal, queria fazer um anúncio no jornal, queria fazer um pouco de televisão e tal. E eu não tinha como escapar, como é que eu ia fazer direto, não dava. Aí eu acabei montando a programa Assessoria de Propaganda. Olha que bacana. E a gente fez, eu lembro, clientes grandes, eram concessionárias de carro. Justamente. A gente fez muitas áreas interessantes, né? Inclusive, durante todo esse tempo que a gente sempre trabalhou juntos, a gente fez muito jingle, né? Muito interessante porque, como você também era de rádio, tinha esse link, né? Paulo, vamos fazer um jingle aqui pra gente veicular na rádio. É porque fica uma coisa diferenciada, né? Eu acho que o jingle dá uma categoria um pouco acima para o cliente, na minha concepção. Porque normalmente o rádio, e principalmente na época que eu fazia rádio, que é a AM, aí você pega o próprio locutor que tá fazendo o programa, ele mesmo vai fazer a chamada. Naquele tempo fazia gravado, mas era o mesmo cara que estava apresentando o programa, então não ficava legal. Eu sempre procurei não misturar. Por exemplo, muito difícil eu gravar um texto, alguma promoção de algum cliente, eu procuro não gravar. Procuro que tenha uma voz diferenciada aí participando da programação. Entendi. A Renata adora jingle também, a gente conversa bastante e a gente sempre, quando tem um cliente direto, né, a gente sempre dá esse toque, porque o jingle... É um grande diferencial, né? Personalizado, eu né? acho. Personalizado, né? Eu sempre achei, sempre defendi a tese de que... Porque às vezes o cliente pega o jingle e ele quer explicar tudo num jingle. Aí dá uma música de 3 minutos, né? Mas eu sempre defendi a ideia de que se faça um jingle de 1 minuto, né? E na sequência traga esse jingle para 30 segundos. 30 segundos. Uma versão mais ou menos reduzida, né? mais ou menos o roteiro que você faz aqui, né? Exatamente. Exato, E a gente normalmente usa o jingle para janela, aí sim entra a promoção, né? Interessante. Eu acredito que o que a gente até prega muito na minha vida de produtor musical, né? Ser produtor musical na área de propaganda. Essa memória auditiva que a gente tem, que é muito interessante, né? Que a gente fala porque se não tivesse isso, os times de futebol não teriam hino, os canais de TV não teriam o seu sinal sonoro, e hoje essa marca, o audio branding, né? Que é aquele... aquelas notinhas musicais ali, como aquilo, a pessoa que ouve, ela lembra pro resto da vida. Marca muito. Quem usa, para falar de rádio, né? Quem usa muito são as rádios de São Paulo, né? Sim, as mais fortes, grandes. As grandes rádios, elas usam hoje a trilha, né? A trilha. Os grandes clientes usam muito jingle. Os grandes clientes, por quê? O jingle não é uma peça barata, é uma peça cara, vamos dizer assim. É uma peça que dá trabalho, é uma peça personalizada, né? Que tem um custo diferencial. Mas, quando assim, quer fazer profissionalmente, né? Claro. A gente tem muito no mercado, infelizmente. Isso não é só em termos de jingle. Em termos de locução, Sim. em termos de programação de rádio, que é mais o meu caso, né? Tem hora que falta o profissionalismo. Sim. E aí falta o profissionalismo para quem está fazendo, quem está veiculando e para o próprio anunciante também. Existe um processo até natural no mercado, que é o lance do mais barato, né? Vamos fazer o mais barato, né? Que as pessoas têm que entender que quando você está gastando com um veículo, investindo em um veículo, quanto melhor seja a sua peça, mais resultado ela vai dar. Então, assim, se você tiver uma peça que não chame atenção e você gaste mais em veiculação, é dinheiro jogado no lixo. Justamente. Uma peça bem feita, com a veiculação mesma de uma peça mal feita, dá muito mais resultado, né? Não, com certeza. Além do que, é o branding da empresa, né? Você, como teve agência, você acha que você devia lutar bastante com os clientes em relação a isso, né? Muito. Porque colocaram alguma coisa ruim,
é você divulgar uma coisa ruim da sua marca, né? Justamente. Então, a peça, né? Tanto a produção do áudio, né? Um jingle, como também a produção do vídeo, elas impactam no brand da empresa, né? Como precisa as pessoas tomar vão... cuidado, porque é o retrato da empresa que está indo para o ar, né? Seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, tem que fazer profissional mesmo. Não adianta querer fazer meia boca, que aí quem está vendo ou quem está ouvindo não vai comprar a ideia, absolutamente. Exato. O resultado é infinitamente menor, né? E a gente briga muito com o lance. Isso é legal porque a gente está falando diretamente de empreendedorismo, porque hoje a pessoa que está montando a sua empresa ou que está trabalhando a sua marca, ele vem atrás da gente para fazer o jingle. É muito interessante isso. Mas isso porque, por exemplo, a gente está fazendo aqui com você o programa Rumo Metropolitano. Entendeu? Que é um programa que a gente podia fazer meia boca por aí. Verdade, na própria rádio, às vezes, sem uma estrutura... Tem uma estrutura, mas assim, não é a mesma qualidade, o mesmo padrão que você tem aqui, porque você é um estúdio, uma produtora. Então, feita para isso. Feita para isso, né? Não é meia boca. Entendeu? O meia boca é complicado. Time de futebol meia boca é complicado, jogador de futebol meia boca é complicado, locutor meia boca é complicado, é sempre complicado. A gente estava falando exatamente como o Paulo estava falando sobre empreender, né? E o que você faz para o seu empreendimento é o que você está levando para os seus clientes. Então, você vai fazer alguma coisa meia boca, é essa mensagem que você está levando para os seus clientes, né? E é isso que a gente sempre fala mesmo. Como é importante essa questão de você valorizar o que você está fazendo para a sua empresa, para que os clientes vejam essa valorização, né? Porque senão vai ficar sempre competindo por preço, né? Aí é aquela questão só do desconto, porque a pessoa não vê valor no que você está fazendo. Justamente, né? Renata. Para você ter ideia, eu já tive produtora também, o Paulo sabe disso, né? A Videoá. Eu lembro também da Videoá. Você lembra? Lembro. Que ótimo. Mas é o seguinte... nós fizemos bastante coisa na Videoá. Fizemos juntos também, porque fazia muita trilha. Pro seu irmão, né? Fizemos juntos, pro Gilberto. Fizemos juntos. Eu tinha um estúdio. Eu cheguei a gravar. Teve uma época, acho que uma questão de 6 a 8 meses, eu gravei o programa, o Mesa Redonda da CNT, eu gravava no meu estúdio. Gravava à tarde, né? Gravava um dia, na sexta-feira à tarde, para gerar no domingo. Entendi. Entendeu? A mesa redonda ia para a CNT, para a rede CNT. E conta como que foi essa transição, então, da rádio para o empreendedorismo. Como que foi isso para você? Mudou e depois mudou de novo, né? Mudou assim, Renata. É o que eu falei. Eu fui um pouco pressionado, no bom sentido, para que eu tivesse, além do rádio, que era o meu ambiente, né? E a partir da confiança que era gerada para os anunciantes da rádio, eles pediam para mim, falavam: Valdenê, não dá para fazer jornal, eu tenho necessidade de fazer quero fazer um quarto de página. Naquele tempo tinha isso, né? E aí eu parti para a agência, procurando fazer no mesmo modelo de atendimento que eu tinha e tenho de rádio, para eu fazer para os meus anunciantes ter uma possibilidade de gerar com eles a receita no que diz respeito à rádio, continuar com a rádio, a televisão e o jornal. Mas é muito difícil você coordenar essa coisa de rádio, porque é assim, às vezes o cara pegava, ia conversar com um cliente e falava: não, o Valdenê está resolvendo para mim. Não, mas o Valdenê conhece de rádio, não conhece de jornal, não conhece de televisão. Então você tem que encarar o meio fica complicado, mas a gente, com a dedicação que a gente tem, com o profissionalismo que a gente tem, né? É o tal negócio que eu estou te falando. Você me conhece há quase 30 anos, né? Parece que foi ontem, acredito, né? Mas é isso. Foi ontem.
Foi ontem, não. Não, outra coisa, a gente, nessa caminhada, né, que eu achei muito interessante, no começo do programa eu comecei a falar sobre isso, eu vejo que hoje o Valdemar Amorim, ele consegue, dentro do que você mais gosta, que é na rádio, ter esse foco também comercial com alguns clientes e interessante que a gente atende alguns clientes que você tem como clientes da rádio, que claro, que também eram clientes da agência, né? Justamente. Muitos eram clientes da agência. Tem gente que ainda continua sendo cliente da agência, porque é o seguinte, eu não fechei Você de vez. Você continua a agência. A programa ainda ainda espero que não, né? Claro. Nem com o futuro, não quero fechar a agência. Claro. Vou continuar prestando serviço. É claro que hoje é um pouco mais difícil a competição que existe no mercado, né? Tem grandes agências em Campinas, a gente tem que valorizar essas grandes agências. Claro. Mas eu continuo prestando serviço ainda para alguns clientes da minha agência, da Programa Assessoria de Propaganda. Conta então pra gente quais foram os maiores desafios, assim, durante toda essa sua jornada em relação à agência? Desafio, Renata, é o seguinte, é um cara de rádio, que nasceu no rádio, que viveu rádio, continua vivendo rádio e, de repente, tem que fazer um VT, né? Tem que fazer um VT, de repente tem que fazer um anúncio de jornal, aí naturalmente que eu tive que contratar gente para fazer o anúncio de jornal, quando o jornal era bem mais forte, na cidade de Campinas principalmente, né? O Correio Popular eu posso citar aqui, porque não tem problema, não vou fazer crítica absolutamente nenhuma, porque o veículo, como um todo, né? Seja ele um grande jornal de São Paulo, um grande jornal da cidade de Campinas, ele perdeu, o cara não compra jornal mais hoje. Papel, né? Não tem. Infelizmente, ele não compra jornal. Verdade. Às vezes eu pego o jornal para ter um apanhado aí da classificação do campeonato, essa coisa toda, e levo para a rádio para me dar um apoio para fazer o programa de rádio e tal. O pessoal tira sarro de mim, fala, o que é isso? O que é isso? Você tá com jornal? Eu tava achando que nem era impresso, mas o jornal em papel ainda é impresso. O jornal ainda é impresso. E é o seguinte, não tem jeito, não tem jeito. Eu fui 8 anos, eu fui diretor de publicidade da Prefeitura de Campinas, na gestão do Jonas Donizete. Eu trabalhei de 2000, quando ele entrou, 2012 para 2013 ele entrou. E eu fiquei os 8 anos que ele foi prefeito na cidade de Campinas. E aí, no meu departamento, que é o departamento de publicidade, acoplado à Secretaria de Comunicação, eu tinha lá os estagiários, né? E aí, eu recebia o jornal todo dia em casa. Aí eu chegava lá na prefeitura, no departamento de publicidade, os estagiários, todos fazendo faculdade ainda e tal. Aí gente, olha, vocês viram a manchete que saiu hoje, que inclusive é boa ou é ruim para a prefeitura? Manchete de capa de jornal. Não vi. Ninguém vê. Infelizmente. Mudou muito. Mudou muito o mundo. O digital chegou de uma maneira assim avassaladora, né? E deve ter tido um grande impacto, né, na parte da publicidade na sua agência mesmo. Muito né? grande. Olha, eu cheguei dentro da agência, eu cheguei a ter anúncio na Folha de São Paulo, na revista Veja, entendeu? Hoje você pegar um garoto e falar para ele, pega a revista aqui. Nem revista tem. A gente fazia muito anúncio em revistas especializadas também, que não tem também, né, Valdir? Não tem. É um segmento que, infelizmente está desaparecendo, porque, no fundo, era um documento, né? Você pegava e falava assim, está aqui. Foi feito no jornal tal, essas coisas todas. Hoje, infelizmente... Não tem, foi tudo adaptado, né? Agora tem outras formas, né? Outras formas. Hoje você tem que estar no Google, nas mídias, né? Nas redes sociais. Nos portais de notícia. Você tem que estar fazendo outro tipo de propaganda. Você falou no né? Google, eu estava pensando, analisando outro dia, porque realmente todo mundo quer ver alguma coisa, deixa eu ver no Google se está certo, se está errado, né? E
Aí eu estava analisando, porque o Google hoje está sendo anunciante de rádio. É verdade. O Google está sendo anunciante de rádio. Então, quando falam para mim, eu já vi várias vezes, porque o tempo de rádio meu talvez seja compatível quase com a minha idade, ou com boa parte da minha vida, muita gente falando assim, o rádio vai acabar. Veio TV a cores, o rádio vai acabar. Veio a internet. Veio qualquer coisa que surge, o YouTube. Então, o rádio vai acabar. O rádio, eu acho que é o único veículo que vai sobreviver. Eu também acho. Entendeu? Porque o rádio hoje, por exemplo, só louco, que nem eu, que ouve rádio em casa. Mas eu ainda ouço rádio em casa, né? Eu acho que eu falei para o Paulo outro dia que eu comprei um rádio, acho que foi no Mercado Livre, não me recordo, tem uns 5, 6 anos. É um rádio chinês. Ele já tem a banda estendida. Olha só, que interessante. Tem um rádio, a pilha desse tamanho, Entendi. 5, 6 anos, e ele tem a banda estendida. Então, o rádio não vai acabar. Por quê? Porque carro, por exemplo, eu sempre defendo essa tese. Hoje eu trabalho na Jovem Pan News, no futebol, eu sempre defendo essa tese, que o rádio, ele está hoje no carro. Exatamente. Ele está no carro. Aí por isso que eu falo sempre, a audiência rotativa do rádio. Por exemplo, para você trabalhar numa transmissão de futebol, por exemplo, você tem que repetir de tempos em tempos, não com muito espaço, o resultado do jogo. Terminou o jogo, você falou 5 minutos, você tem que repetir o resultado do jogo. Porque tem ouvinte que desliga. Pegou na metade o que você estava falando. E ele quer saber quanto é que foi o jogo. E você não fala, e aí o cara fica doido dentro do carro, capaz de bater o carro. Mas, Valdenê, tem e eu sou convicto disso, que existe o porquê do rádio nunca vai morrer. Assim, quando você fala, você imagina aquela sobremesa gostosa, bonita com chantilly. Você está ouvindo. Cada um vai imaginar a sua sobremesa. É diferente da TV que você coloca lá e você coloca um morango com chantilly. Tem gente que não gosta de morango, tem gente que não gosta de chantilly. Agora, quando você ouve, imagina a sua sobremesa gostosa. Imagina aquela mulher linda. É a sua maneira de imaginar. Então, assim... Força a imaginação. Força a pensar. O rádio mexe com a imaginação das pessoas. Mexe com a imaginação. Coisa que o livro faz, mas pouca gente lê. Mas de qualquer jeito o livro faz também. As coisas que são subjetivas, elas fazem a gente pensar. Coisa que a TV não faz. Você entende que a TV te dá aquilo, você tá ali, você tá enxergando, só que você tá engolindo. Muitas vezes você nem tá pensando, você nem tá raciocinando no que tá acontecendo na sua tela. Mas a rádio não. A rádio faz você montar dentro da sua cabeça aquilo que te faz bem. Por isso que a rádio nunca vai acabar. E o cara no rádio, o que você falou da imaginação, ele é assim. Porque você pega uma narração de futebol, sim, uma narração de futebol, ela é completamente... Se você estiver vendo o jogo, é uma coisa. Se você estiver só ouvindo rádio, é uma outra coisa completamente diferente. Né? Você fica, às vezes, discutindo com o narrador, criticando o jogador que fez uma jogada ruim e que o narrador trouxe essa observação para você, no seu ouvido, para você saber. E aí você fica discutindo, às vezes discutindo sozinho. É verdade. Pô, esse cara é perna de pau mesmo, entendeu? É assim mesmo. Interessantíssimo, né? Rê, eu queria convidar o Valdenê para tomar um café com a gente. Opa, momento do café! Momento do café, Valdenê, você aceita? Nossa, mãe do céu! Voltamos aí, agora, Valdenê? vamos brindar. Vamos lá. Brinde com café, Valdenê. Café da casa, né? Café da casa. E Ainda aqui, bem. ó, algumas vozes, vamos para comemorar esse momento do café, algumas Isso. vozes me pediram aqui para perguntar
Pra que time você torce, Valdemir? Ih, agora, hein, Valdemir? Agora complicou, hein? Complicou, hein? Meu time. De coração. Meu time. Corinthians. Ranchariense. Rancharias. Só que é ranchariense. Lá de Ranchariense. rancharia. Porque eu nasci em rancharia. Rancharia fica, só para posicionar o pessoal, fica 70 quilômetros de Presidente Prudente. Mas é a capital da região. São Paulo ainda, então. São Paulo ainda. São Paulo. Bem na divisa lá do Paraná. No Paranapanema ali. E ela tá lá. Mas é assim, é de brincadeira, porque o ranchariense está de licença já tem uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos. Disputava a 4ª divisão do futebol de São Paulo. Então tá de licença, eu não sei nem se volta. Mas só para falar dessa coisa da torcida, pelo meu filho, que é São Paulino, eu torço pelo São Paulo, né? Tenho uma simpatia muito grande pelo São Paulo, porque meu filho eu tenho um filho especial, o Paulo sabe disso, e ele tem uma coisa, ele fala muito pouco e tal, mas ele tem uma coisa, ele está assistindo o jogo do São Paulo, né? Principalmente à noite. Aí, o São Paulo toma um gol, ele fica assistindo, não tem problema. Agora, se ele tomar o segundo gol, aí ele faz assim. E vai dormir. Vamos dormir, que tá fora. Aí no outro dia ele fica sabendo do resultado. Mas fala pra mim então, agora do fundo do seu coração, quem vai ser campeão esse ano? Quem vai ser campeão? Do Brasileirão. Do Brasileirão. Eu continuo confiando demais na equipe do Botafogo. Do Botafogo. Porque tem acho que 20 e poucos anos, 25 acho, que o Botafogo foi campeão e não foi mais. Então eu continuo torcendo pro Botafogo. Eu já tive certeza de que o Botafogo seria o campeão. Mas hoje eu já não tenho tanto, né? Porque deixou o Palmeiras chegar, que é um time muito competente, tem um técnico muito competente. Eu nem gosto muito, mas é um técnico competente. Mas a gente tem que dar o braço a torcer. Tem que reconhecer que ele é muito competente, o Abel Ferreira. E deixou o Flamengo se aproximar, o Grêmio um pouco mais distante, mas também eu acho que tá complicada a vida do Botafogo. Tá dependendo só dele. Tá, ainda assim. Mas eu não sei o que vai acontecer até o final do campeonato. Teremos surpresa aí. Valdenei, vamos falar agora pra gente fechar o programa. A gente tá aqui com o Valdenei Amorim, né, gente? Pra quem já nos acompanha, a gente tem um trabalho que a gente faz há muitos anos, né, juntos, como um relacionamento comercial muito bom e que quando a gente tem interesse bons, sempre funciona muito bem, e o empreendedorismo é isso. Acaba casando, né? Casando profissionalmente. Exatamente. E a outra coisa é que aguardem para breve que nós teremos aqui, feito aqui no Cristal, no Cristal, um podcast voltado só pro futebol. Pro futebol. Uau, o pessoal olha, vai esperar. Mão, hein? O pessoal vai esperar isso e tenho certeza que vão cobrar nos próximos podcasts, no nosso YouTube, tenho certeza. E vai ser em breve, é um projeto que está acontecendo já, né, Valdenei? Vai começar junto com 2024. É isso aí. Aproveitando a deixa, então, conta pra gente. Você faz um outro podcast, você está aqui hoje gravando um podcast com a gente, você já está falando que vai ter um outro podcast, né, sobre o futebol. O porquê o podcast? Porque o podcast é assim, que eu vejo e que eu analiso os outros que são feitos. Podcast é um programa de rádio. É uma coisa de rádio que eu sempre gostei de fazer, que é um bate-papo. Entendeu? E o podcast não é mais do que um programa de rádio com imagem. Exatamente. Isso que nós estamos fazendo aqui é um programa de rádio. Exatamente. Entendeu? O rádio ele não pode ser complicado. Pelo contrário, ele tem que se facilitar para o ouvinte ter a oportunidade de pensar um pouquinho, analisar um pouquinho. E mesmo que você não esteja vendo, que ele esteja lá do outro lado do mundo, mas ele está acompanhando e está opinando. O podcast nosso também a gente vai ter plataforma só de áudio também. Então, tá aqui, a gente está no ar, mas também vamos ter a nossa plataforma em áudio para quem estiver no carro assistir. O podcast tem o podcast hoje nessas plataformas, ouvir. Ou assistir no YouTube. Ó a correção. Mas olha que legal, você tem a vantagem
de fazer as pessoas pensarem, como eu te Justamente. falei, e por outro lado, tá ali disponível para qualquer hora que a pessoa queira ver. E o podcast, ele de áudio, ele está sendo tá muito em evidência. Muito. Muita gente está fazendo. E o que você acredita? Por que será que está muito em evidência? Tá, porque o podcast, ele tem uma vantagem sobre os programas ao vivo. Eu acho que o programa ao vivo de rádio e de televisão não vai morrer. Da Não. televisão eu acho que vai ser... Ele Mutar. Ele é um pouco enlatado na minha concepção. Não é interativo. Isso. Não é interativo. Agora o rádio e o podcast para ouvir, a hora que tem tempo, que pode, deitou, coloca um fone... Pegou estrada, vai o cara que trabalha em São Paulo, Campinas. Justamente. Uma delícia, né? Uma delícia. O cara coloca no carro e vai ouvindo. Só escutando. Só A escutando. vantagem do podcast também pode estar sempre atual, né? Então, o legal do podcast, você... voltando no futebol, teve o jogo ontem e hoje a gente fez uma discussão sobre o jogo. Não estava na hora do jogo, eu estava trabalhando, não consegui. Em seguida você já pega lá, já ouve, já assiste. Justamente. Sim, é muito atual. A comunicação moderna e a adaptação. Isto não é nada mais do que uma adaptação do rádio. Exatamente. É uma adaptação do rádio. Isso que nós estamos fazendo aqui, batendo papo, é uma adaptação do rádio. Do rádio, né? exatamente. Aí você está falando para mim que vai para o podcast só de áudio, mais uma adaptação Mais do uma rádio. adaptação do rádio. Entendeu? Por isso que eu acho assim, o rádio não vai morrer. Não vai. O rádio não morre. Muito bom. Valdênio Amorim, a gente queria agradecer. Para a gente é um grande prazer recebê-lo. Esperamos você aqui mais vezes, né? O Ping Podcast tem uma brincadeira que é o seguinte: a gente te joga o ping, você devolve o pong pra gente, né? E aí a Renata vai fazer uma pergunta agora. Ela quer o pong de uma pergunta. Renata, se vira nos 30. Se vira. Meu Deus. Se eu tomar um café antes. Toma um café antes. Sei lá, hein? Toma um café antes. Vamos lá. Você que tem uma história aí, né? Se teve trabalhando em rádio, nunca saiu da rádio, né? E com agência. Você foi impactado aí muitas vezes pela tecnologia. Muito. E todo mundo hoje é muito impactado, porque a tecnologia vai evoluindo a cada dia. O que você deixa aí de recado para quem está assistindo a gente? Como que a pessoa pode ali ir driblando e tá sempre atualizada hoje? É assim, eu fui impactado, a tecnologia me causou problemas. Pelo seguinte, porque quando tinha agência, e era agência e produtora, o Paulo se lembra disso, a gente fez muito trabalho em conjunto, eu fui um cara que falava assim para a secretária: passa o e-mail, manda o recado, telefona, entendeu? E a hora que isso veio para mim, fazer o e-mail, passar o recado, essa coisa toda, isso deu um impacto diferente e complicado para mim. Estou até agora me adaptando, mas eu vou me adaptar. Então é o seguinte, eu acho que o recado é: se adapte, esteja de olhos abertos a isso, para o que está acontecendo. E faça. Não Boa. Dependa dos outros, entendeu? Boa. Porque a coisa de deixar a secretária fazer causa problema, porque uma hora que ela faltar, você não tem quem faça para você. Você sabe que aqui dentro do Cristal a gente tem uma política seguinte: todo mundo tem que saber tudo. Então é o seguinte: o Carlos veio aqui, nosso editor, só para editar. Não, ele não pode só editar. Ele tem que saber ligar a ilha de áudio, ele tem que saber como funciona a câmera, ele tem que saber filmar, ele tem que saber enquadramento, ele tem que saber iluminação. E todo mundo que entra aqui tem que saber tudo. Por causa disso, Valdênio, porque as coisas vão evoluindo. Justamente. E se ele marcar uma bobeira e um dia precisar dele para alguma coisa, uma emergência, ele vai perder o trem. E tem que saber torcer, porque o Carlão sabe torcer. Sabe entendeu? torcer que ele torce pro São Paulo. Mesmo sabendo que o patrão torce para o Palmeiras, ele torce para a equipe do São Paulo. Ninguém é perfeito, né? Não. Não, mas o Carlão é boa gente, bom menino, gosto muito dele. Eu tô convivendo aqui na produtora, né? Eu gravo o programa Rumo Metropolitano, junto com o Robson Cabral. Então a gente está quase que
Com certeza toda semana, né? Toda semana. Mas às vezes 2, 3 vezes por semana nós estamos aqui. E outras coisas, de outros clientes também que a gente vai tocando. E agora, nosso projeto de futebol. Esse projeto Fala de futebol... pra gente o nome, então, vai. Pode falar o nome? Pode, com o maior prazer. Ninguém vai pegar pelo seguinte, isso daqui vou até falar que já é histórico seu. É uma homenagem para o Brasil de Oliveira, que foi um grande cronista esportivo, trabalhou no Jornal da Tarde, infelizmente não está mais entre a gente, e ele tinha um chavão, vamos dizer assim, no rádio. Ele dizia assim, amigos do futebol. E isso daí eu marquei, eu registrei, já tem mais de 10 anos. É um relaxo meu, confesso aqui, de não ter lançado ainda esse programa. Mas eu acho que agora ele vai fazer sucesso, porque vai ser feito numa produtora altamente profissional. Muito obrigado. Obrigada, Valdenir. É verdade. A gente fica muito honrado com essa escolha sua. Isso aí, gente. Vai ser bacana e a gente vai fazer... vocês vão fazer parte do sucesso desse programa, com certeza. Com certeza. Pessoal, então agradecendo novamente aqui, Renata. Muito obrigada, viu, Valdenir, por compartilhar um pouco aí da sua história, da sua vida aqui com a gente. A Renata tá um pouco rouquinha, né? Desculpa. Ela tá meio gripada. Puxa, ela falou pouco hoje, mas ela fala pra caramba, viu? Fala demais? Fala muito, mais do que? Ela não deixa eu falar. É verdade, aqui é uma briga de foice. Aí, já que estamos encerrando falando de futebol, lembra a frase do Tite, né? Fala muito! Fala muito, mas a gente ama, Renata. Com certeza. Você é um premiado. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigada e até o próximo. Até o próximo. Programa. Até o próximo Ping Podcast. Sempre vivi procurando um motivo pra sorrir. Novo caminho antigo, ser feliz sem você. Sempre tentei enganar a voz da minha emoção, abafando a certeza da intuição sem você. E fui atrás de um sentido paralelo ao meu amor, sem os lábios que me davam tanto amor, sem os pés que caminhavam o meu andar. Tentei buscar outros braços que trouxessem mais calor, outros olhos que enxergassem meu olhar, outro luar triste a cantar. Sempre vivi procurando um motivo pra sorrir, e o destino me sorriu, trazendo enfim você pra mim.
atrás de um sentido paralelo ao meu amor, sem os lábios que me davam tanto amor, sem os pés que caminhavam meu andar. Tentei buscar outros braços que trouxessem mais calor, outros olhos que enxergassem meu olhar, outro luar triste a cantar. Sempre vivi procurando um motivo pra sorrir, e o destino me sorriu, trazendo enfim